E tem uma coisa aí maravilhosa, viu? Só para fazer o link aqui, antes de dar a palavra para o Pedro, que o próprio presidente Lula, ele fala isso, né, Pedro? Ele fala, olha, se você está reclamando dos políticos, está reclamando como é que as coisas estão, não gosta, venha você, se candidate, venha você ser a pessoa. Ele está sempre falando isso, comentando isso, e você, na sua fala agora, assim, para mim, você se encaixou mesmo, assim, nisso, nessa solicitação que ele faz, né? E falando da Dilma, né, da Dilmãe, como o povo fala, né, eu sempre falo que é Dilma, mulherão da porra Rousseff, né, porque ali é um mulherão da porra, que mulher retada, que mulher, não tem uma que chegue, não sabe, enfim. O que eu acho muito bacana, Sara falou um negócio que está no DNA, que eu acho muito bacana é o seguinte: você é sobrinho da Dilma, mas você não, em momento algum, fica na sombra da presidenta Dilma, que é o mulherão da porra. Você está construindo a sua história, sua trajetória e o seu trabalho. Lógico, a gente sabe que você é sobrinho dela, você tem o mesmo sobrenome, tudo mais e tal, é uma coisa que você não esconde, muito pelo contrário, você mostra com orgulho, e que é para ter orgulho mesmo, né? Ser sobrinho de uma mulher dessa, é para ser cheio de orgulho. Mas o que eu acho muito bacana é que você está criando a sua trajetória, independente dela. Eu vejo isso com a força do seu trabalho, com o compromisso que você tem, né? E aí, eu vou te perguntar mais uma vez, ó, você não pensa em ir para Brasília em algum momento? Claro que quando eu falo isso, eu não estou falando, e abandonar a vereança, nada, porque eu sei do seu compromisso com a sua cidade. Mas, assim, é o que eu falei, né? Você é uma pessoa necessária lá também, né? Aí, como é que fica isso na sua cabeça? Porque, da mesma forma que eu estou aqui te perguntando, eu acredito que muita gente já te perguntou isso e fala sobre isso com você. Olha, Xanda, eu sou somente um soldado do presidente Lula, então eu estou simplesmente às ordens dele. Então, se ele já me deu essa tarefa para a gente poder, né, garantir a vitória dele em Minas Gerais, nós estamos rodando aí só para vocês terem ideia, né? Agora que o ano está fechando, faltam 5 dias aí. Esse ano nós rodamos já por 105 municípios de Minas Gerais. 105. Sempre mobilizando os nossos filiados, sempre mobilizando o nosso time do Lula e mostrando a importância não só na reeleição do presidente Lula, mas também na nossa mobilização pelo Congresso Nacional para a gente poder eleger uma bancada. Então, se eu vou ser candidato ou não, isso aí eu estou 100% à disposição do presidente Lula e a missão que ele me der, vocês podem ter certeza que eu vou cumprir ela com toda a energia possível. Pronto, deixa eu tirar aqui que eu botei no mudo que a galera aqui deu uma latidinha. Olha, a Luíse Mior, que é uma companheira nossa também, ó, gratidão Folha TV por terem convidado o Pedro. É um jovem político inteligente e gato, dá gosto de ouvir e ver. E ela Elogio, colocou aqui, obrigado. ó, Dilma é ótima, saudade dela, espero que o Senado não seja dominado por fascistas, aí a gente tem que chegar junto, viu, gente? Todo mundo na luta mesmo, tá? Olha aqui, ó, ela só mudou, a Aline também, que é uma companheiraça nossa falando, que é a Dilma, ela só mudou a história e o dicionário. Presidenta, sim, é isso aí, é isso mesmo. Isso aí. Então, eu queria também te perguntar o seguinte: já está chegando, viu, gente, a hora do Pedro ir. Então, quem tiver perguntas aí no chat, manda as perguntas para ele, manda o superchat com pergunta que eu faço aqui, tá? Aproveita que já está pertinho da hora. Sara caiu, mas já volta para quem está perguntando. Pedro, me fale uma coisa. Você, na vereança, porque eu fico pensando o seguinte: como eu te acompanho nas redes, eu vejo lá a sua luta incansável, porque hoje, né, com as redes, o político ele tem a luta fora, a luta, né, dele mesmo diária, e tem a luta também, né, nas redes. Então eu vejo lá como você é incansável. Quando você decidiu que você ia para a política, em algum momento você pensou assim que seria uma coisa muito desgastante, muito complicada, ou você foi já de peito aberto e falou, vou me jogar e seja o que Deus quiser? Olha, quem que me falou isso foi a própria Dilminha.
quando eu falei para ela, anos atrás, que eu queria entrar, ela falou assim: "Ó, Pedrinho, acho que você tinha que pensar 2 vezes". Eu falei assim: "Ué, por quê?". Ela: "É, porque isso aí vai simplesmente acabar com a sua vida. Vão te perseguir, você vai viver para isso, é uma escolha de vida que não tem mais volta". Eu falei para ela: "Vambora que eu topo". Aí ela já, ficou impressionada, né, ficou assustada já, porque é isso, gente, quando você entra, você tem que entrar de peito aberto, de braços abertos, você tem que entrar com tudo, pra cima. O povo ameaça, ameaça, enfim, de várias formas, ameaça, até mesmo coisa que se leva como BO para a polícia, sim, mas infelizmente isso aí faz parte. Então, nós, né, que estamos aqui na linha de frente, nós temos que estar preparado para absolutamente tudo e se proteger também, porque essa extrema-direita não é nada fácil e é um povo que nós temos que tomar bastante cuidado com eles. Mas quando a gente entra para a política em si, e não só a política, tá? E isso eu quero fazer uma Sim. ressalva também. O ato político, todos nós somos políticos, todos nós somos comunicadores, todos nós temos uma participação que é muito importante. Então, eu digo isso para mim hoje como vereador, mas muito antes também, porque a minha atuação política, ela começa muito antes do que como vereador agora, ou do que eu vou ser no ano que vem, ou no outro ano, etc, etc, etc. Porque todos nós que fazemos política, nos comunicamos, nós somos atores políticos e isso é um grande risco também. Então, quando a gente entra nisso, nós estamos suscetível a absolutamente tudo. Nós que estamos aqui e para todos os companheiros e companheiras que estão aí, pô, 10 horas da noite em pleno Natal, é porque são pessoas interessadas na política e interessadas em mudar o nosso país com certeza. Então, é um ato político não só para mim que sou vereador, para o presidente Lula, que é presidente, por exemplo, ou para a Dilminha, que está como presidente do banco, mas todos nós, independente do cargo que nós ocupamos ou não, nós somos sim, né, pessoas políticas, atores políticos e temos uma participação importantíssima. Até porque, só para poder finalizar também, e eu que já rodei tantas cidades esse ano e vou rodar tantas mais ano que vem, se Deus quiser, a força do PT, a força do presidente Lula, e isso ele fala comigo, não é simplesmente pela figura do Lula, mas é pela nossa militância. Porque para toda cidade que eu vou tem gente engajada, que é do PT, que é de outros partidos, ou que não é filiado também, mas que gosta do Lula, que milita pelo Lula, que defende o Lula. Para toda cidade que eu vou, independente do tamanho dela, tem gente que me recebe. Tem gente que vai lá para poder conversar, para poder fazer coisas, para poder estar lá em defesa do presidente Lula. Para todas as cidades que eu fui, tiveram pelo menos 5, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas para poder me receber, pessoas que estão engajadas no presidente Lula em defender nosso governo. E esse que é o nosso diferencial. Não só pelo PT, não só pelos partidos que são de esquerda, progressistas, mas o diferencial que dá sustentação para o presidente Lula é a nossa militância, seja ela partidária ou não. Então, quando nós estamos aqui 10 horas da noite e tantas pessoas aqui presentes com a gente, isso aí mostra também o motivo da força do presidente Lula. Maravilha. Pedro, você falou uma coisa que a Kari fala sempre, que eu acho massa. Né, a gente tinha um outro programa aqui, que eu tive a oportunidade de entrevistar ela, e perguntei algumas coisas para ela, e ela falou exatamente como você fala, ela, para cima, a gente vai para cima e tal. E aí, né, você e ela, que são pessoas que eu admiro muito, e o Renato Freitas também, como já citei ele aqui, é, eu vejo em vocês isso que as pessoas cobram muito, que as pessoas cobram muito, você já deve ter ouvido, cobram muito novas lideranças dentro do PT, né? Gente jovem, né? Porque eu olho para você, olho para a Kari, olho para o Renato, eu sei que vocês vão ter uma história, principalmente você e Kari ainda, que são mais novos ainda do que o Renato, né? E eu vejo que vocês vão ter uma história ainda assim muito grande, muito bonita dentro, não só do partido, mas dentro da própria política em si, né? Como é que você vê essa cobrança das pessoas, das novas lideranças dentro do PT, e como é que você vê isso se encaminhando? Eu acho que é uma cobrança muito justa, porque, afinal de contas,
A gente vem, né, percebendo, vendo que a juventude, grande parte dela, infelizmente, está caindo no conto de um Nicolas Ferreira, Nossa, de um Pablo Marçal da vida. Mas isso assim, é também parte culpa nossa, porque a extrema-direita, ela tem um poder de se autorrenovar com muita facilidade. É Pablo Marçal surgindo absolutamente do nada para quase virar prefeito da maior cidade desse país. É o Nicolas Ferreira, de vereador para o deputado federal mais votado da história, etc. Então, assim, a extrema-direita tem uma capacidade de renovação muito grande, coisa que a gente de esquerda até então não tinha. Então, com a nossa candidatura, com a expressividade que nós tivemos ano passado com a nossa votação, graças a Deus, a gente já começa a quebrar isso. Como que a gente quer que a juventude, que as pessoas mais novas venham para o nosso lado, não só pelo PT, mas pelos partidos progressistas e para o nosso lado de esquerda, se nós não temos políticos que são jovens também? Não adianta só a gente ter os mesmos de sempre, que, pô, tem a sua participação ali importantíssima, mas como que a gente traz a juventude sem juventude? Não tem jeito. Primeiro nós temos que ter políticos jovens para trazer a juventude de novo para cá. O PT foi fundado com as juventudes. O PT foi fundado nos centros metropolitanos com base na força da juventude. E agora o PT foi, de fato, envelhecendo. Então, se a gente não renova os quadros também, nós vamos ter um partido que depende só das pessoas históricas, coisa que nós não podemos deixar. Até mesmo porque é, eu espero que o nosso presidente Lula viva por mais 30, 40, 50, 60 anos. Não tenho dúvida disso, mas alguma hora vai chegar que nós vamos precisar de alguma liderança grande para poder assumir. E hoje nós sim. não temos essa figura para poder fazer o pós-Lula. Então, se nós não começamos a construir essa figura, a mobilizar nosso país em torno disso, nós vamos ter um problema que não é nessa eleição agora, ano que vem, mas e na outra eleição? Será que o Nicolas vira presidente? Nós vamos deixar isso mesmo? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!